A armadilha do silêncio. Você já percebeu que quanto mais alguém tenta provar que tem razão, menos poder realmente possui? Os fracos precisam ser ouvidos. Os fortes apenas observam. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de ação. É uma forma de domínio psicológico. É nele que os verdadeiros estrategistas constroem poder, analisam intenções e controlam o ritmo da realidade sem que ninguém perceba. A maioria fala demais porque teme ser esquecida. Teme o vazio que o silêncio traz. Mas esse vazio é o espaço onde o homem inteligente opera, onde ele recolhe informações, provoca insegurança e assume o controle sem precisar lutar. Imagine uma discussão comum. Um homem perde o controle, eleva a voz, tenta impor respeito. O outro apenas observa, calado, mantendo o olhar fixo e sereno. O primeiro acredita estar vencendo pela força, mas é o segundo que já conquistou o terreno psicológico. O silêncio do estrategista não é submissão, é cálculo. Ele sabe que cada palavra dita é uma arma que pode se voltar contra si mesmo. Ele compreende que quem fala demais entrega intenções, enquanto quem observa acumula poder. O silêncio, quando usado com propósito, desarma. Ele cria um desconforto que expõe a ansiedade dos outros. As pessoas não suportam o mistério, e nesse incômodo, elas revelam o que tentavam esconder. É nesse momento que o homem calmo domina a cena. Ele não precisa justificar, explicar ou se defender, porque quem se justifica já admite culpa. A verdadeira autoridade nasce da presença que não precisa provar nada. Vivemos em uma era onde todos buscam atenção, e justamente por isso, o silêncio se tornou uma forma de resistência. O homem que o domina é temido, porque é imprevisível. Ninguém sabe o que ele pensa, e essa incerteza é o maior instrumento de poder. A voz chama a atenção, mas o silêncio cria respeito. O ruído é passageiro, mas o mistério permanece. O verdadeiro poder não é o grito que domina, mas o silêncio que desconcerta. Essa é a essência da técnica maquiavélica: agir como se nada o afetasse, enquanto todos à sua volta se revelam tentando entender o que se passa dentro de você. É nesse contraste que nasce a força, não na exposição, mas na contenção. O homem que aprende a permanecer em silêncio quando o mundo espera sua reação já deu o primeiro passo para tomar o controle da situação silenciosamente. A ilusão do controle. O erro mais comum entre os homens é confundir barulho com autoridade. Acreditar que quem fala mais domina mais, que quem se impõe pela força ou pela intensidade é aquele que controla o cenário. Mas o que Maquiavelli compreendeu e que poucos percebem é que quanto mais você precisa demonstrar poder, menos você realmente o possui. O controle genuíno não está na voz, está na mente. Ele pertence àquele que permanece impassível, enquanto todos os outros se desorganizam, tentando provar algo. Vivemos cercados por uma cultura que exalta a exposição, onde cada palavra, cada opinião, é um grito desesperado por relevância. Nas redes sociais, no trabalho, nos relacionamentos, as pessoas competem por atenção. Elas acreditam que presença constante é sinônimo de influência, quando na verdade é sinal de dependência. O verdadeiro estrategista compreende que o poder está em não reagir, em criar o desconforto do imprevisível. O homem impulsivo é refém das emoções. Ele fala antes de pensar, promete antes de avaliar, reage antes de entender, e nesse impulso se torna previsível, manipulável e fraco. Já o homem silencioso observa o cenário. Ele percebe os padrões, as fraquezas, e quando finalmente decide agir, cada gesto seu carrega peso, porque não é movido pela emoção, é guiado pela estratégia. Em uma discussão, quem se apressa para se defender já perdeu. Quem tenta explicar o óbvio revela insegurança. O verdadeiro controle é exercido por aquele que escolhe o momento certo para agir. E às vezes, esse momento nunca chega. O silêncio é uma forma de domínio porque obriga os outros a reagirem à sua ausência de reação. Eles se consomem tentando decifrar o que você pensa. E é nessa incerteza que sua autoridade cresce. O homem que fala menos desperta curiosidade e respeito. O homem que fala demais desperta desconfiança e tédio. As palavras, quando mal dosadas, perdem valor. Quando raras, tornam-se armas. Essa é a essência do poder maquiavélico: fazer com que os outros se revelem primeiro.
se desgastem tentando entender o que você ainda não mostrou. O mundo moderno ensina a falar, mas não ensina a dominar o silêncio. E é por isso que tantos confundem barulho com força e acabam dominados pelos próprios impulsos. Quando o homem compreende que o verdadeiro controle não está em reagir, mas em observar, ele deixa de ser jogado e passa a ser o jogador. E nesse instante, tudo muda, uma lógica maquiavélica. O homem que deseja dominar precisa compreender uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Poder não é ser temido por gritar, é ser respeitado por observar. Maquiavelli ensinava que o governante sábio deve agir como o leão, mas pensar como a raposa. O leão intimida pela força, a raposa domina pela astúcia. O silêncio é a máscara da raposa, o disfarce que protege, confunde e prepara o terreno para a vitória. Quando você se cala estrategicamente, você muda a dinâmica do jogo. Quem está diante de você começa a projetar seus próprios medos e inseguranças sobre o seu silêncio. Ele imagina intenções, suspeita de planos e perde o equilíbrio tentando decifrar o que você pensa. O homem que fala demais mostra o que sente. O homem que se cala obriga o outro a lidar com o próprio caos. É por isso que o silêncio é tão desconfortável para os inseguros. Ele reflete suas próprias fraquezas de volta. A lógica maquiavélica não é sobre fingir indiferença, mas sobre saber quando o silêncio é mais poderoso que a palavra. Cada pausa se torna um teste. Cada ausência, um sinal. O estrategista usa o silêncio como o artista usa a sombra, não para esconder, mas para destacar o que realmente importa. Enquanto os outros desperdiçam energia tentando reagir, ele acumula poder no espaço vazio entre uma palavra e outra. As pessoas confundem calma com fraqueza, mas é justamente a calma que intimida. O homem calado parece saber mais do que diz, e essa impressão o coloca em posição de vantagem. Ele não precisa explicar suas intenções, porque o mistério fala por ele. O silêncio é o terreno fértil onde a mente alheia floresce com medo, curiosidade e respeito. Quando Maquiavelli dizia que os homens devem ser conquistados pelo medo ou pela astúcia, ele não falava apenas de guerras e reinos, mas da vida cotidiana. Quem domina o silêncio domina a leitura dos outros, e quem entende os outros controla o jogo. A mente maquiavélica sabe que cada palavra é uma confissão e que o verdadeiro poder está em fazer o outro se expor enquanto você permanece um enigma. A raposa não ruge, não grita, não se apressa. Ela observa, calcula e ataca quando o inimigo já acredita estar seguro. Esse é o segredo dos que controlam o mundo sem precisar erguer a voz. Eles fazem com que o próprio silêncio fale por eles. O momento da reversão. Há um instante em toda a interação humana em que o controle muda de mãos. Aquele que parecia dominar perde o equilíbrio, e o que parecia passivo assume o comando sem precisar se mover. Esse instante acontece quando o silêncio entra em cena. É o momento em que a emoção se torna fraqueza e a calma se transforma em arma. Imagine uma discussão acalorada. Um homem tenta provar seu ponto com raiva. Levanta a voz, gesticula, exige resposta. O outro sereno apenas observa. Ele não contra-ataca, não justifica, não reage. Sua ausência de movimento é o golpe mais destrutivo que pode ser dado. Em poucos segundos, o primeiro começa a se desorganizar. Sente-se ignorado, enfraquecido, desrespeitado. Tenta preencher o vazio com mais palavras. E é nesse excesso que se entrega completamente. O homem calado não precisa vencer. O outro se derrota sozinho. Esse é o mecanismo psicológico do silêncio. Ele cria um vácuo que o ser humano detesta. A mente ansiosa quer preencher o espaço. Quer respostas imediatas. Quer saber o que o outro pensa. E quando você não entrega isso, você força o outro a se expor. Ele revela o que teme, o que deseja, o que tenta esconder. É a aplicação direta do princípio freudiano da projeção. O homem que não suporta o silêncio revela seus próprios demônios tentando interpretar o seu. Mas há algo ainda mais poderoso nesse processo: a lei da escassez. Tudo que é raro tem valor. Quando você fala pouco, cada palavra sua ganha peso. Quando você reage pouco, cada gesto seu ganha impacto. As pessoas começam a disputar sua atenção, e é nesse ponto que o controle muda de lado. O silêncio cria uma sensação de ausência que desperta desejo, curiosidade e medo de perda.
É assim que se constrói a autoridade sem precisar se impor. O homem que domina o silêncio faz com que o outro fale mais, se explique mais, se desgaste mais. Ele se torna o centro de gravidade da conversa e tudo passa a orbitar ao seu redor. Ele controla o ritmo, o tempo e o resultado. Esse é o verdadeiro momento da reversão, quando o silêncio transforma o fraco em líder e o impulsivo em seguidor. A maioria busca poder pela ação. Os sábios o conquistam pela pausa, e é nessa pausa que os papéis se invertem, silenciosamente diante de todos. O silêncio estratégico em prática. Falar sobre silêncio é uma coisa. Usá-lo como ferramenta de domínio é outra completamente diferente. O homem comum tenta controlar situações com palavras. O estrategista faz o oposto. Ele transforma o silêncio em uma arma invisível, mas devastadora. Não há força mais eficaz do que a calma controlada em meio ao caos. O silêncio estratégico não é ausência de reação, é escolha deliberada de terreno. Ele pode ser usado em 3 dimensões distintas: conversas, negociações e relacionamentos. Em uma conversa, o silêncio quebra padrões emocionais. Quando alguém tenta provocar você, sua calma destrói o roteiro mental do outro. Ele espera confronto e recebe serenidade. A tensão que se cria o desarma completamente, porque o cérebro humano não suporta respostas que fogem da expectativa. O silêncio faz o outro se afogar no próprio desequilíbrio. Em uma negociação, o silêncio é uma das armas mais letais. Quando o outro lado termina uma proposta e você não responde imediatamente, cria-se um desconforto insuportável. As pessoas tentam preencher o vazio oferecendo mais, cedendo mais, justificando mais. Enquanto isso, você observa e decide quando a vantagem está no ponto ideal. Quem fala primeiro em uma negociação geralmente perde, porque o silêncio obriga o outro a entregar o que você ainda não pediu. Nos relacionamentos, o silêncio tem um efeito quase hipnótico. Ele revela intenções, mede reações e expõe manipulações. Quando alguém percebe que não consegue afetar suas emoções, o jogo psicológico muda. A pessoa perde o poder de te controlar, porque entende que não é o centro do seu equilíbrio. O silêncio mostra que sua validação não está à venda. E nada é mais atraente ou mais temido do que alguém que não depende de aprovação. Essas 3 formas de silêncio, o da conversa, o da negociação e o das relações, têm algo em comum. Todas transferem o peso emocional para o outro. Você não precisa lutar, gritar ou provar nada. Você deixa que o próprio comportamento alheio revele o resultado. Essa é a essência da técnica maquiavélica. Vencer sem se desgastar, dominar sem se expor. A força do silêncio está na paciência. Cada segundo em que você se mantém inabalável é um lembrete de que o controle pertence a quem consegue permanecer imóvel enquanto os outros imploram por reação. O homem que domina o silêncio não apenas vence as batalhas externas, ele governa o campo mais difícil de todos, a própria mente, o custo psicológico do ruído. A sociedade moderna idolatra o barulho. Vivemos cercados de vozes que competem por atenção, e o homem que se cala é imediatamente visto como alguém distante, frio ou até perigoso. Mas o que poucos percebem é que essa necessidade constante de se expressar não nasce da confiança, e sim do medo. O medo de ser esquecido, de ser irrelevante, de não existir aos olhos dos outros. É por isso que tantos se apressam em falar, postar, reagir, porque o silêncio os faz encarar o próprio vazio. O barulho é uma anestesia. Ele impede a mente de ouvir a si mesma. Quando você fala demais, você não pensa. Quando se justifica, você se enfraquece. Cada palavra dita sem propósito é uma pequena concessão de poder. O homem que não suporta o silêncio é prisioneiro da própria inquietação. Ele vive buscando aprovação, mas nunca encontra paz. Já o homem que domina o silêncio entende que não precisa ser entendido. Ele fala quando necessário e cala quando o impacto do silêncio é maior que o das palavras. O ruído é também uma armadilha emocional. Ele nos convence de que estamos no controle, quando na verdade estamos apenas reagindo. Em discussões, o barulho é o disfarce da fraqueza. O grito é o último recurso de quem já perdeu o argumento. O silêncio, ao contrário, é o escudo do disciplinado. Ele observa, avalia e escolhe o momento certo para agir. Essa é a diferença entre o homem que busca respeito e o homem que implora por ele.
A mente barulhenta é escrava das circunstâncias. A mente silenciosa é soberana. O homem que fala menos vê mais. Ele percebe detalhes que os outros ignoram, sente mudanças sutis no ambiente, entende intenções que ninguém verbalizou. O silêncio é o terreno onde a percepção amadurece. Ele não é vazio, é concentração. Não é ausência, é domínio. Dominar-se é a forma mais alta de domínio. O silêncio é a prova viva dessa verdade. Quem domina o próprio impulso de reagir, domina a direção da própria vida. O barulho é o vício dos que precisam ser notados. O silêncio é o refúgio dos que já compreenderam seu valor. Enquanto o mundo se desgasta tentando ser ouvido, o homem silencioso constrói poder sem precisar pedir atenção. Ele não compete por espaço. Ele se torna o espaço. A transformação. O homem que compreende o poder do silêncio atravessa uma espécie de metamorfose. Ele deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo. Antes, suas ações eram guiadas por emoções: ira, necessidade de aprovação, medo de parecer fraco. Agora tudo é intencional, calculado, preciso. Ele não luta mais por controle. Ele se torna o próprio controle. O silêncio deixa de ser uma técnica e se transforma em identidade. A transformação não acontece de um dia para o outro. Primeiro vem o desconforto, o impulso de se explicar, o medo de perder espaço. O homem acostumado ao ruído sente que está fazendo menos quando escolhe o silêncio. Mas aos poucos ele percebe que é justamente essa contenção que o torna respeitado. As pessoas começam a medir as palavras diante dele, a evitar excessos, a buscar sua aprovação com cautela. Sem levantar a voz, ele redefine a hierarquia. O mundo o ouve mesmo quando ele não fala. Essa mudança é também interna. O homem silencioso aprende a distinguir o que realmente importa. Ele entende que nem toda provocação merece resposta, que nem todo ataque exige defesa, que o tempo é um aliado poderoso. O silêncio se torna sua fortaleza emocional, um espaço onde ele reflete, planeja e se fortalece. Ele não se perde no barulho alheio. Observa de fora, como quem assiste a um jogo que já aprendeu a vencer. Essa serenidade não é fraqueza, é domínio total sobre si mesmo. Maquiavelli, Jung e os antigos estoicos compreenderam que o homem que controla suas reações não precisa controlar mais nada. O mundo se ajusta ao seu ritmo. Quando o impulso é substituído pela intenção, nasce o verdadeiro poder. Ele não precisa provar nada, porque sua presença já impõe respeito. A transformação está completa quando o homem deixa de buscar o poder e passa a emanar autoridade. O silêncio agora é parte da sua natureza. Ele não o usa para vencer discussões, mas para manter o equilíbrio. Ele não precisa ser temido, basta ser compreendido. E aqueles que o compreendem sabem que não há nada mais perigoso do que um homem que aprendeu a dominar a si mesmo. O eco do poder. Quando o silêncio se transforma em presença, o poder deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que o mundo sente. O homem que domina o silêncio carrega um tipo raro de autoridade, aquela que não depende de reconhecimento externo, mas nasce da própria consistência interna. Sua calma não é fraqueza, é aviso. Sua ausência de reação não é passividade, é comando. Ele compreende que o domínio não está em controlar os outros, mas em permanecer inabalável enquanto tudo ao redor desmorona. O eco do poder não vem do som das palavras, mas da força contida nas que não foram ditas. É a energia que se acumula na pausa, o peso que se sente quando um homem decide não reagir. O silêncio dele obriga os outros a ouvir o próprio ruído. E nesse contraste, a verdade se torna impossível de esconder. Ele é o espelho que revela intenções, o espaço que transforma a emoção em clareza. Sua presença ordena o caos sem esforço visível. E é isso que a mente comum nunca entenderá. O poder que não se exibe é o que mais domina. Quando um homem alcança esse estado, ele já não vive em disputa. Ele não precisa vencer, convencer ou se justificar. Ele compreende que o poder real é autossuficiente. Ele não precisa ser provado. A serenidade substitui a pressa, e o olhar calmo substitui a necessidade de aprovação. Ele observa o mundo com a paciência de quem sabe que o tempo é seu aliado, e que o silêncio é a linguagem daqueles que já venceram a si mesmos. O homem que domina o silêncio não precisa provar nada. Ele já venceu a batalha antes que ela comece.
Essa não é apenas uma frase. É uma filosofia de vida. Ela define o tipo de força que não se perde em gritos nem se dilui em explicações. O homem que a compreende não procura ser ouvido. Ele é inevitavelmente percebido. Se o mundo moderno te ensina a falar sem parar, lembre-se, há mais poder em 1 minuto de silêncio do que em 1000 palavras ditas para impressionar. O silêncio é o território dos que não precisam convencer, apenas existir. O efeito espelho, quando o silêncio expõe os outros. O silêncio tem uma força invisível que poucos compreendem. Ele não apenas protege quem o domina, ele expõe quem não o suporta. Quando um homem escolhe permanecer calado diante do caos, ele obriga o outro a encarar o próprio reflexo. O silêncio funciona como um espelho psicológico. Nele, as máscaras caem, as intenções aparecem e o verdadeiro caráter é revelado. As pessoas falam para esconder o que sentem. Falam para preencher o medo de serem vistas como frágeis, inseguras ou culpadas. Quando você se cala, você retira o véu da distração. O outro começa a se ver através de você. Ele se sente julgado, ainda que você não diga uma palavra. É a projeção freudiana em seu estado mais puro. O homem revela aquilo que tenta negar. O silêncio desperta o que está reprimido, e o que emerge nem sempre é bonito. O estrategista observa tudo isso com precisão. Ele entende que a reação do outro ao seu silêncio é uma confissão. Se alguém se irrita, teme ser ignorado. Se tenta preencher o espaço com justificativas, teme ser culpado. Se recua, teme ser descoberto. O silêncio é uma espécie de interrogatório invisível, onde o interrogado se condena pela própria necessidade de falar. Jung dizia que o homem rejeita em si é o que mais o controla. O silêncio toca exatamente essa ferida. Ele força as pessoas a encarar a sombra que evitam. E é por isso que o homem silencioso é temido. Não porque ele ameaça, mas porque ele revela. Ele é o espelho que reflete o descontrole alheio. Cada pausa sua é uma luz sobre o caos interno do outro. Quem teme o silêncio teme o reflexo do próprio caos. Essa frase resume a essência dessa técnica. O silêncio não é apenas um escudo. É uma lâmina que corta sem ser vista. Ele faz com que os outros mostrem as armas antes de você sequer levantar a sua. O verdadeiro poder do estrategista está em deixar o inimigo se entregar pela própria inquietação. O homem que domina o silêncio não precisa confrontar ninguém. Basta permanecer imóvel. E o mundo começa a se explicar diante dele. O código invisível dos homens que governam o caos. Existe um tipo de homem que não se impõe pela força, nem pela aparência, mas pela tranquilidade inabalável. Ele não busca ser o centro das atenções, mas todos sentem quando ele entra em um ambiente. Sua presença muda o ar, reorganiza a energia, impõe respeito sem uma palavra. Esses são os homens que vivem sob o código invisível de Maquiavel. Uma filosofia não escrita, que poucos percebem, mas todos sentem. O código é simples e implacável. Jamais reaja sob emoção, jamais revele sua intenção. Jamais permita que o outro perceba o que te afeta. Esses homens governam o caos porque compreenderam que o poder está em controlar a própria natureza antes de tentar controlar qualquer outra. Eles não se apressam, não se explicam, não se justificam. Preferem ser subestimados a serem decifrados. E é justamente essa imprevisibilidade que os torna perigosos. Os líderes mais inteligentes da história carregavam esse mesmo traço. César em Roma, Tizu na guerra e tantos outros que comandavam exércitos sem elevar o tom. A autoridade deles não vinha do medo explícito, mas da serenidade que desarma. O inimigo jamais sabia se estava diante da calma de um sábio ou da frieza de um predador. Esse é o verdadeiro poder maquiavélico. Manter os outros em dúvida constante. O código invisível também é psicológico. Ele cria uma distância emocional entre você e o mundo. Uma espécie de escudo mental. Enquanto os outros se desgastam tentando entender suas reações, você observa, coleta informações e age apenas quando a vantagem é inevitável. A maioria busca dominar o caos impondo força. O estrategista o governa através da quietude. Ele não enfrenta a tempestade, ele se torna o centro dela. Os fracos precisam ser temidos. Os fortes apenas são compreendidos em silêncio. Essa é a assinatura dos que verdadeiramente comandam. Quando você alcança esse estado, percebe que não é mais o jogador, é o tabuleiro.
Nada o toca, porque tudo se move ao seu redor. O código invisível é o manual dos que não precisam vencer em público, pois já venceram dentro de si. O preço da serenidade. Dominar o silêncio é conquistar o poder mais raro que um homem pode ter, o de não precisar reagir. Mas essa conquista tem um preço alto. O homem que aprende a se calar quando o mundo exige barulho, começa a perceber o quanto está cercado por impulsividade, carência e ruído. Ele se afasta naturalmente, não por arrogância, mas porque já não encontra sentido em participar de jogos emocionais que só levam à perda de energia e respeito. A serenidade é o luxo de quem aprendeu a viver sem precisar vencer todas as batalhas. Esse caminho, porém, cobra solidão. Quando um homem não reage, ele é mal interpretado. Chamam-no de frio, distante, insensível. Poucos compreendem que a calma não é falta de emoção, é o domínio completo dela. A mente que aprendeu a se manter silenciosa já não busca ser compreendida. Ela busca clareza. O homem sereno vê o mundo como um teatro de vaidades e entende que a maioria fala não para comunicar, mas para esconder o vazio. Ele escolhe o silêncio não por desprezo, mas por lucidez. Maquiavel, Marco Aurélio e Nietzsche pagaram esse mesmo preço. Todos compreenderam que a sabedoria isola, porque enxergar o jogo humano com nitidez faz com que a companhia dos distraídos se torne pesada. O silêncio é a fronteira entre o homem comum e o homem consciente. Cruzá-la significa aceitar que a compreensão do mundo vem acompanhada da distância dele. Mas é nessa solidão que nasce o verdadeiro poder. A serenidade não é ausência de emoção, é presença total de controle. O homem que aprende a permanecer calmo diante da provocação já transcendeu o medo da perda e o desejo de aprovação. Ele é livre porque nada externo o governa, e essa liberdade é o fardo e o prêmio do estrategista. O silêncio é o último luxo dos que não precisam provar nada. É o manto que cobre os homens que venceram o ruído, o medo e a necessidade de ser vistos. O homem que alcança esse estado entende que não existe vitória maior do que dominar a si mesmo. Ele não busca o poder, ele o encarna. E o mundo, mesmo sem compreender, se curva diante dessa força invisível. A herança do silêncio. Quando o homem atinge o ponto máximo do domínio interno, o silêncio deixa de ser uma ferramenta e se transforma em herança. Ele passa a transmitir força sem precisar falar, influência sem precisar agir e respeito sem precisar exigir. O poder do silêncio não termina nele. Ele ecoa nos outros, moldando comportamentos, inspirando contenção e impondo limites invisíveis. Sua presença se torna um lembrete de que o verdadeiro controle nunca precisou de plateia. Aqueles que convivem com o homem silencioso aprendem, mesmo sem perceber, a se observar mais, a reagir menos. Ele desperta nas pessoas o desconforto de encarar a si mesmas. E esse desconforto é o início da transformação. O silêncio educa, purifica, reorganiza o caos sem recorrer à imposição. Ele revela quem tem autocontrole e quem é escravo da própria voz. Essa é a herança deixada pelos grandes estrategistas de Maquiavel a Marco Aurélio. Homens que entenderam que governar os outros é consequência de primeiro governar a si mesmo. O poder que nasce do silêncio é o mais estável porque não depende de circunstâncias externas. Ele é imune à manipulação, ao elogio e à crítica. Ele não pode ser comprado, nem roubado. É o tipo de força que se acumula na mente do homem disciplinado e se manifesta no modo como ele caminha, olha, espera e decide. No fim, o silêncio não é o oposto da ação, é o estágio mais elevado dela. É a capacidade de agir sem ser visto, de influenciar sem ser lembrado, de vencer sem precisar de testemunhas. É o ponto em que o homem deixa de buscar poder e passa a representar a própria estabilidade. Ele se torna o espelho do equilíbrio em um mundo viciado em ruído. O homem que compreende isso deixa de viver como os outros. Ele não discute, não compete, não se apressa. Ele apenas observa. E com um gesto simples muda o curso de tudo. Essa é a verdadeira imortalidade. Quando o silêncio de um homem continua a ecoar muito depois que ele deixa de falar.